vamos ter a palestra Imaginação e Colaboração para Futuros Regenerativos. Vou chamar aqui ao palco a Clarice Garcia, que é futurista, professora universitária na University of Technology, Sydney. Aproveitem, porque é uma pessoa que tem muito conteúdo para trazer para vocês. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Como a Carol falou, né, eu tenho uma prática profissional em Foresight e também sou professora universitária na Austrália. E queria falar um pouco, né, acho que um dos grandes tópicos quando a gente vai falar de futuro é a gente pensar a imaginação, né? Acho que é claramente fácil a gente perceber como que muitas vezes a gente engaja um grupo de pessoas em algum método de futurismo e esse grupo não consegue dar respostas que avançam muito além daquilo que a gente está vivendo no presente ou já falando no presente, né? Essas narrativas ou essas ideias que já estão no nosso campo imaginário, elas tendem a se repetir. Então, ao mesmo tempo, a gente está desconfortável com a realidade, ou pelo menos com os rumos que as coisas estão tomando hoje, né? São futuros que muitas vezes parecem muito aterrorizantes. Então, a gente vai falar um pouco disso, e a gente vai falar um pouco disso dentro do contexto de uma sustentabilidade mais regenerativa. Acho que a pergunta que começa, né, assim, a gente a pensar sobre isso, a gente vive uma crise de imaginação, né? E a gente tem falado bastante sobre isso, e quando a gente vai olhar nas narrativas e nos discursos que a gente está falando sobre imaginação, a gente percebe que a gente tem várias pessoas falando que a gente, na verdade, está, sim, vivendo uma crise de imaginação. Fico pensando que, na verdade, a nossa capacidade de imaginar ela vai muito bem, né? Eu acho que a gente tem visto, por exemplo, o vídeo do Donald Trump transformando Gaza num resort, é um vídeo de uma grande imaginação, não é mesmo? Então, eu acho que não é sobre se a gente tem imaginação ou não imaginação para o futuro. Eu acho que a gente tem bastante. A gente pode imaginar, né, que já é uma realidade na China, que a gente possa usar esses biquínis, né, de face e que isso, num futuro bastante próximo, possa ser um grande invólucro de face, corpo e tudo, ao invés de um protetor solar. A gente pode imaginar que a gente vai passar a ter os nossos dates e ter as nossas relações afetivas com os nossos namorados artificiais. A grande questão é que, talvez, o que esse slide nos mostra é que a nossa capacidade de imaginar não é que ela está em crise. Talvez o que esteja em crise é a nossa capacidade de imaginar futuros positivos. E aí, quando a gente vai pensar no Foresight, né, o Foresight ele é uma prática, né, ele é uma escola, uma prática, um campo de estudo e prática, que, na verdade, ele serve para que a gente possa imaginar futuros desejáveis, né, e construir esse futuro desejável juntos. Então, a gente vê que a prática de Foresight, na verdade, ela tem 3 grandes pilares, né? O primeiro é a imaginação, o segundo é o planejamento para essa transformação, e o terceiro passo é a ação. Tanto é verdade que, quando a gente fala em Foresight, a gente fala, alguns, né, dependendo do termo, vai usar Foresight estratégico, né, ou Strategic Foresight. Ou seja, não basta imaginar, também é necessário planejar e implementar esses passos para que a gente possa chegar lá. E aí a gente tem alguns métodos, né? Aqui trouxe 3 métodos que ilustram um pouco o foco na imaginação. Existem métodos que focam no planejamento, existem métodos que focam na ação e existem métodos que focam na imaginação. Esses são 3 métodos que focam na imaginação. Imagino que muitos de vocês conheçam, mas eu acho que vale trazer que, inclusive, a gente olhar como que o design tem se aproximado do Foresight como um campo para a imaginação, né? Menos estratégico, mas muito voltado para a imaginação de futuros. O The Thing from the Future, essa metodologia criada pelo Stuart Candy e o Jeff Watson, e ela foi bastante disseminada, né? Ela é uma das metodologias pioneiras do design a serviço do Foresight. E ela, na verdade, é uma ferramenta bastante simples de usar, bastante lúdica, né? É um joguinho de cartas com categorias diferentes.
e as pessoas usam essas cartas de forma randômica para projetar um artefato do futuro a partir de alguns cenários e alguns contextos. O The Think from the Future convida os participantes a imaginar, então, esse objeto, que é um objeto que possa ajudá-los a contar histórias desses futuros, né? Então, por exemplo, em um futuro hilário, eu vou pensar num contexto de guerra e existe uma headline, então ele tem umas, e eu vou desenhar sei lá, um telefone nesse contexto, né? Então, o que esse joguinho faz é a gente randomizar um pouco o nosso pensamento para que a gente possa sair daquilo que é muito óbvio. Esse joguinho ele estava à venda, ele tinha até uma amostra grátis dele no site, mas eles recentemente tiraram. Mas eu acho que ele é um exercício muito interessante de como que a gente pode pensar em futuros de uma maneira mais lúdica, né, e mais imaginativa e de forma bastante simples. O Stuart Candy também, agora com um outro pesquisador, eles criaram também o Experiential Futures, né, que é uma metodologia, na verdade, que ela parte da ideia de que, para a gente imaginar futuros, a gente precisa sentir esses futuros, né? Então, o que eles fazem, na verdade, no Experiential Futures, é criar aqui tem os artefatos, tem as situações, tem os cenários e tem os contextos, né, desses futuros. Mas a ideia dela, diferentemente da anterior, é que as pessoas possam, de fato, simular que elas estão no futuro, de uma forma bastante imersiva. Então, por exemplo, eles fizeram um experimento onde eles convidaram as pessoas a imaginarem que elas estavam no Havaí, em 2070, num contexto de colapso do poder. Então, essas pessoas receberam, cada uma delas recebeu um papel para interpretar, e elas tinham que interpretar esses papéis entre si, imaginando um pouco esse cenário, né? Então, o que elas fariam nesse futuro, né? Como é que elas se sentem ao interpretar esses papéis? O Experiential Futures também se dá no campo do design, e ele é uma metodologia que também propõe que a gente, por exemplo, possa usar cidades ou usar coisas existentes para fazer algumas provocações no nosso pensamento, né? Então, por exemplo, eles colocaram um outdoor uma vez numa cidade dos Estados Unidos dizendo: os voos para Marte já estão à venda, como se fosse de fato uma publicidade, né? Como se aquilo fosse de fato real. E aí eles começaram a perceber assim, qual que é a reação das pessoas a isso. Um outro experimento que eles fizeram foi botar num lugar bastante movimentado de Nova York uma placa assim: aqui é proibido drone de surveillance, né, como é que é? Foi mal. Vigilância, desculpa, gente, vigilância. Eventualmente escapa, de vigilância. E eles passaram a registrar também como é que as pessoas se sentiam na hora que elas viam aquela placa, né? Assim, ou seja, aqui é permitido drones, mas de vigilância não. Onde que esses drones estão? Eu estou sendo vigiado como? E isso gerava nas pessoas uma sensação, né? Então, o Experiential Futures ele vem nesse lugar da gente conseguir trazer um pouco mais de emoção para esses futuros e sair um pouco do lugar muito, muito racional. O terceiro método é um método que eu criei no meu doutorado, vou tirar essa casquinha aqui para o meu lado, que é o Fashion Futuring. Aliás, amanhã todos estão convidados, a gente vai rodar o Fashion Futuring com os participantes aqui como workshop. Então, às 10 da manhã, sintam-se convidados para brincar dessa metodologia. O Fashion Futuring ela é uma metodologia de imaginação, e a ideia dela é que, ao invés da gente propor alguns cenários, ele também é um jogo de cartas, mas, ao invés da gente propor alguns cenários já de ponto de partida, como, por exemplo, imagine que no Havaí, em 2050, a gente tenha tal e tal e tal contexto, o que o Fashion Futuring propõe é que a gente passe a mudar essa ideia de que eu consigo imaginar a partir de uma coisa muito dada e abra um pouco mais o pensamento para aquilo que eu não consigo prever, para aquilo que seja bastante inusitado. Então, para fazer isso, o que a gente faz no Fashion Futuring a gente usa imagens
como se elas fossem fotografias do futuro. Então, o Fashion Futuring começa com: imagine que essa fotografia é uma fotografia do futuro. Se isso é o futuro, que futuro é esse? E aí o que a gente percebe quando as pessoas usam Fashion Futuring é que a imaginação, a partir da imagem, ela vai para muito mais lugares, que fogem, inclusive, do controle do facilitador, o que é muito importante, porque os facilitadores, muitas vezes, eles podem também enviesar um pouco os resultados, né? Então, essa é a questão. O Fashion Futuring também é uma ferramenta de transição sistêmica, ou seja, ela propõe que criar objetos do futuro, cenários fictícios, e essas narrativas que não têm compromisso com a realidade, seja, na verdade, uma forma de mediar os valores das pessoas, o que elas querem para o futuro, que elas podem pensar e imaginar, e como que esses valores podem, no futuro, servir para que atores de determinado campo, nesse caso do campo da moda, possam transformar a sua indústria, o seu campo, de maneira sistêmica, não por um cenário imaginado, mas por um conjunto de valores que é imaginado através da ficção. E aí, aqui não é aquele mesmo slide que eu já tinha mostrado, né? Que é um outro slide, que é a prática de foresight a serviço de uma transformação regenerativa. Ela não é apenas imaginação, planejamento e ação, né? Ela é imaginação, planejamento e uma ação que vem para o benefício coletivo e que considera não só a gente, humanos, mas o planeta como um todo e as futuras gerações. Quantos de nós estamos preparados e equipados para pensar futuros onde a gente não vai mais existir? É um pouco aterrorizante esse pensamento, porque a gente pensa, bom, mas eu queria ver esse futuro, mas a gente talvez não veja. E a gente vai trabalhar em prol do outro, né? Um futuro de longo prazo, ele significa que eu não tenho garantia de que eu vou ver esse futuro, mas eu tenho um compromisso com as próximas gerações. E aí, a gente também tem essa pergunta, né? Futuros sustentáveis ou regenerativos, né? Assim, a gente sabe que o conceito de sustentabilidade ele é um conceito que ele vai evoluindo, né? Então a gente tinha lá na década de 60, 70 um conceito bastante ambientalista, onde era vamos preservar a natureza, ponto. Aí a gente foi avançando para um conceito mais desenvolvimentista, que é vamos preservar a natureza e ter lucros, avançar economicamente, desenvolver sociedades, sistemas, negócios, etc. E aí a gente foi para os anos 2000 com a institucionalização da sustentabilidade dentro das corporações e dentro de acordos globais mais significativos, né, de uma governança global. E aí é o primeiro momento que a gente passa a ver, né, quando as empresas começam a assumir seus manifestos ou seus compromissos com a sustentabilidade. Isso se dá há 25 anos atrás, parece mais tempo, mas não é tanto. De 2000 a 2010, a gente começa a falar muito sobre uma transição sistêmica, ou seja, não é possível mudar e avançar em direção à sustentabilidade em ações pontuais, mas é preciso considerar sistemas e como que eles se organizam, sendo esses sistemas não só os sistemas ecológicos, mas também os sistemas das comunidades, os sistemas das relações sociais, os sistemas do capital, etc. E hoje a gente tem falado um pouco do futuro regenerativo. E isso significa dizer que a gente não só está preservando, mas a gente precisa retribuir. E a gente vai retribuir não só para a natureza, mas também para as comunidades, para os contextos locais, para esses sistemas que não são só humanos, etc. Então, o que a gente está vendo é que a gente está passando daquele modelo ali, que tinha ali, a gente vê, né, o canto de lá, o impacto negativo. A gente tinha uma sustentabilidade mais convencional, onde ela era muito fragmentada. A gente veio avançando e passou para uma coisa mais tecnocrática, onde a gente resolve tudo pela tecnologia, que é uma coisa green, né? Assim, que, do meu ponto de vista, é onde a indústria da moda ainda está, ou seja, a indústria da moda ela não se compromete mais do que com
melhorar os materiais, tornar os materiais mais reciclados, mais recicláveis, com menos desperdício, com menos poluição, mas ela não avança além do green, ela está ali ainda. Ela está evitando danos, né? A gente chega num ponto sustentável, onde ele é neutro, onde eu não só evito danos, mas eu ainda não estou devolvendo para o planeta. E aí a gente passa para uma visão mais restauradora, onde a gente começa a ter um impacto mais positivo, e a gente começa a ver a restauração como humanos fazendo pela natureza, devolvendo, né, pela natureza, e a regenerativa, que significa que os humanos passam a ser parte da natureza no seu mesmo nível, né? Não hierarquizado, mas assim, a gente consegue começar a entender que nós não somos os donos do planeta, mas que talvez a gente só seja parte de um grande sistema. E aí alguns princípios que eu acho que são importantes da gente considerar se a gente quiser fazer uma prática de foresight que seja transformadora de fato e regenerativa, né? O primeiro deles é a história do lugar. E como os métodos falham em trazer a história do lugar. Ninguém está perguntando, você pega qualquer método, pega sei lá, triângulo, a roda do futuro. Qual lugar, qual é a história desse lugar, qual é a narrativa, de onde vem essa comunidade, como que é essa natureza, como que é esse bioma, do que a gente está falando. Então, a gente está com métodos bastante descontextualizados, acho que isso é uma questão. Visões de mundo, como é que as pessoas dessa cultura, desse lugar, elas enxergam o mundo? O jeito que o brasileiro enxerga a sustentabilidade difere bastante da forma como o australiano enxerga a sustentabilidade, né? E, por exemplo, a responsabilidade do Estado nessa equação. Então, que visões do mundo a gente tem? Que assumptions, né? Premissas ou suposições, obrigada, gente. A gente precisa quebrar e precisa desafiar, né? Elas estão fazendo parte de visões de mundo. Quais são os objetivos compartilhados que a gente pode ter se a gente está fazendo uma prática de foresight transformadora? Como é que a gente se reúne em grupo e olha objetivos compartilhados e consegue definir não só que objetivos são esses, a partir daquela prática, mas também como é que a gente mede o sucesso dessa prática, né? Métodos de futuro contextualizados. Para quem que eles são? Para quando que do que a gente está falando? Qual que é a história do lugar? Essas visões de mundos, essas narrativas. Então, a gente precisa contextualizar mais esses métodos. A gente precisa ter imagens compartilhadas do futuro desejado. E o CLA é um método, por exemplo, para isso, né? Um método da gente construir essas narrativas de uma imagem compartilhada de novas possibilidades de mitos, arquétipos e ideias que possam fazer sentido para um grupo de pessoas. Um backcasting dinâmico, que ele vai fazer. O backcasting, para quem não sabe, acho que todos devem saber, mas é a prática que a gente desenha um futuro desejado e a gente começa a desenhar quais passos de trás para frente a gente precisa fazer para chegar nesse futuro. E o backcasting, eu acho que a gente precisa entender essa ferramenta, não é uma ferramenta de um workshop, ela é uma ferramenta dinâmica, ela precisa ser reacessada ao longo do tempo. Se eu estou projetando daqui para 2050, 2060, eu preciso pegar esse mapa de backcasting das ações que a gente precisa fazer para chegar lá e eu preciso reacessar de tempos em tempos. De quanto em quanto tempo a gente vai reacessar e por quê? E aí a gente volta aqui a falar de objetivos compartilhados, né, assim, e métricas. Compromisso coletivo e pessoal. Quando a gente está... Uma coisa que eu notei bastante ao fazer o meu doutorado, quando você conversa com as pessoas individualmente, elas te falam coisas que no coletivo elas não te falam, e vice-versa, né? Se eu perguntar aqui, todo mundo talvez se levante a mão e diga a gente é a favor da sustentabilidade, mas talvez nem todo mundo seja, de fato, tão comprometido na mesma maneira. Talvez, provavelmente, pessoas aqui enxergam isso de uma forma diferente, etc., etc. Então, além do compromisso coletivo, é preciso que a gente tenha um compromisso interno e pessoal. Que a gente possa revisitar aquilo que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, né? E acho que a gente precisa apostar
o foresight, as metodologias de foresight que a gente tem hoje foram criadas, a maioria delas, as mais importantes, elas foram criadas ali na década de 80, na década de 90, onde a gente ainda estava numa visão de sustentabilidade bastante fragmentada, né? Então, como é que a gente agora pode revisitar essas ferramentas, revisitar esses pensamentos, esses frameworks, né, esses conceitos, a partir de uma ideia mais regenerativa que não é só sobre o próximo business, a próxima cidade, o próximo não sei o quê, mas é sobre como é que a gente passa a costurar toda e qualquer ação de foresight a partir de um olhar que não estamos sozinhos no mundo e a gente vai precisar olhar para outras espécies e para os biomas, e a gente vai precisar colocar isso na nossa equação na hora de fazer uma prática de foresight. Na Austrália, eu dou aula de futurismo, né? E eu vejo os meus alunos, a dificuldade que eles têm em... se você não os lembra que, ao aplicar aquele método, né, a gente ensina como usar os métodos e tal, se a gente não fala para eles, não os lembra dessa importância aqui, isso muitas vezes sai pela tangente, porque são muitos elementos. Quando você está fazendo um trabalho de foresight, você tem muitos elementos para pensar ao mesmo tempo. Então, como é que a gente coloca isso não como mais um elemento? Não tem aquele framework que é o STEEP, que é o sustentabilidade social, tecnológico, environmental, blá, blá, blá. Na minha opinião, o environment não deveria ser uma vertical naquele framework. Ele deveria ser uma horizontal que cruza as outras verticais, entende? Porque não podemos mais falar daquilo de forma isolada. Ela precisa estar cross, né? Ela precisa estar cruzando todo mundo. Então, fica aí um convite, não sei se aqui a gente tem acadêmicos como eu, mas fica aí um convite para, enfim, futuros artigos, da gente repensar esses frameworks e essas ideias. Tá, e aí, como é que a gente coloca isso tudo em prática? Acho que a gente, antes de pensar em como colocar isso em prática, acho que a gente tem que olhar para alguns fatores que eu acho que são bastante importantes, assim, quando a gente vai pensar o foresight, né? O primeiro fator é o fator tempo. Por que o tempo é tão importante, né? Porque a gente tem pensado o tempo de uma forma linear e de uma forma singular. Então, a gente olha passado, presente e futuro. Os relatórios de tendência, as práticas de foresight, as coisas vão assim, ó, como era... Não, muitas vezes nem como era, né? Muitas vezes começa daqui, do presente. Mas ela enxerga o presente como um presente só, enxerga os futuros como futuros. Às vezes tem mais de um, mas eles são mais previsíveis, na tentativa de prever, né? Pois bem, o que isso significa é que, na verdade, essa visão linear de passado, presente e futuro, também de uma forma singular, ela é uma visão que faz com que a gente opere para o capital. Então, todo ano a gente tem um novo número de iPhone, né, um novo modelo, a gente tem uma nova coleção de moda, a gente tem uma nova cor da moda, a gente tem uma série de indicadores de tempo que eles são sobre eficiência. Eles não são sobre tempo. Que outras formas de pensar tempo a gente poderia ter numa prática de foresight que não seja daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, não importa, mas assim, como que a gente consegue revisitar o nosso entendimento do tempo? Essa eu acho que é uma pergunta para a gente pensar, porque o tempo, da forma que ele é pensado hoje, ele é pensado sob o ângulo da eficiência, né? Então, quanto mais eficiente eu sou, melhor é. E aí o tempo precisa correr, e aí eu preciso bater meta, e aí eu preciso fazer. E nessa lógica da eficiência, o que a gente percebe também é uma coisa interessante, que é assim, o que, por exemplo, uma prática de forecasting faz, ela é uma prática que ela pega uma série de futuros em potencial, ela olha para essa série de futuros em potencial, e ela tem... Aqui é o futuro mais de longo prazo, né?
Então, ela pega essa série de possibilidades de futuro e o que ela tenta fazer é reduzir essas possibilidades de futuro para algumas poucas ou menos possibilidades de futuro, para que a gente tenha esses futuros um pouco mais previsíveis. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente está tentando fazer uma coisa que ela é meio impossível, que é transformar a incerteza em certeza. Certo? Então, para fins de contexto, eu comecei a minha carreira como Trend Forecaster. Né? Trabalhei para muitas empresas, trabalhei para o Google, trabalhei para a Netflix, para a Ford, Panasonic, como clientes. Né? E, na verdade, um Trend Forecaster, o que ele faz eu vou te entregar aqui uma ideia, uma narrativa, uma história, para te orientar naquilo que você vai fazer. Certo? Certo. Funciona? Sim. Faz sentido? Faz. Mas o que a gente, ao fazer isso, o que a gente está deixando de lado? A gente está deixando de lado uma série de futuros que, por razões das mais variadas, a gente não está olhando para eles. Quais razões poderiam ser essas? Eu tenho aqui um futuro da Rocinha, que está acontecendo lá, que ninguém está olhando. Eu tenho aqui um futuro lá em Gaza, que também largaram para trás. Eu tenho aqui sei lá, alguma coisa acontecendo lá na Índia que pode ser interessante, mas ninguém está nem aí. Então, assim, por que a gente está escolhendo esses futuros? A atividade de forecasting ela é uma atividade de edição. Eu acho que isso precisa ficar bem claro. E aí, por que é importante que a gente tenha, por exemplo, uma instituição como a Firjan ou forecasters que têm uma base ética forte, porque aquilo que você está trazendo é um olhar seu sobre sobre um campo de possibilidades. Então, que olhar é esse? E aí eu gosto muito dessa frase aqui, que ela fala o seguinte: enquanto a indústria se fia, né, nas previsões para operar, a acuidade dessas previsões, na verdade, são, ironicamente, de importância secundária. Né? Não é sobre qual é o resultado, qual é a previsão ou qual é a tendência, mas é muito mais sobre a credibilidade que essas pessoas têm de apontar esses lugares para que a gente convença stakeholders, né, pessoas envolvidas em tal indústria, a agir em determinada direção e a tomar decisões em determinada direção. Por que isso é importante? Porque, assim como o dinheiro, uma previsão de forecasting ela também é uma ficção. A gente consegue, num evento de futuros, onde a gente acabou de ouvir várias tendências, a gente consegue pensar nisso, assim. É uma ficção. Por que é uma ficção? Porque, a qualquer momento, tudo pode mudar. E o Covid-19 foi, por exemplo, uma coisa nesse sentido. Certo? Sempre haverá um tanto de indefinição e incerteza que nenhum reporte de tendência poderá alcançar. Mas, na medida em que o reporte de tendência ele é lançado no mercado, ou para um determinado grupo de pessoas, ele começa a formar os imaginários daquele grupo de pessoas, que começa a dizer, então é isso, faz sentido. E aí essas pessoas começam a agir da mesma forma. Por quê? Porque os reportes estão indicando recomendações. O que você faz com isso? Aqui tem alguns caminhos. Normalmente, os reportes dão as recomendações. Certo? Isso aqui são prints da WGSN, que é uma empresa de tendências de moda e carros, etc. E aí eu fico pensando, por exemplo, eles estão dizendo que os pontos de prova de que isso aqui é real é que o interesse por hot pink cresceu 5% nos Estados Unidos. Me pergunto, 5% é muito? É pouco? Ou eles procuraram por bege, e aí viram que o bege cresceu só 1%, portanto, o hot pink faz sentido. Qual é essa métrica? Certo? Então, aqui, eu acho que fica claro para a gente o seguinte, que
os dados, a forma como o pesquisador olha para os dados, ela é uma forma de contar essas histórias a partir daquele olhar que ele tem. Mas quais são os olhares? E aí essa é uma questão. Que aí a gente vai falar de pluralidade. Que é, a gente precisa de mais pessoas olhando para esses dados. A gente precisa de mais visões. Não é um trabalho de lobos solitários. Aquela coisa que a gente tinha nos anos 80, de uma grande... né, da Faith Popcorn, ou o que a gente tem hoje, ainda tem alguns futuristas, né, que se colocam nesse lugar de grandes gurus ou experts do futuro. Não é mais sobre isso. Ao mesmo tempo em que eu acho que não deveria ser, mas ainda é, uma prática muito restrita a pequenos grupos de experts do norte global. Onde estão os futuristas da América Latina, da África, da Índia, do Uzbequistão, do Japão? Onde eles estão? A gente tem futuristas nos Estados Unidos, na Austrália, em sua maioria. Então, a gente tem muito pouca representatividade do sul global. E o que acontece com isso é que a gente também não está olhando para... Se a maioria das pessoas que estão fazendo os reportes são pessoas do norte global, a visão que elas têm do mundo e das coisas é próxima. Então, a gente não consegue fazer o que a gente deveria fazer, que é um caleidoscópio que não articula só tempo. Não é só o qual é a próxima tendência, ou quantos anos isso vai acontecer, mas que articula memórias e valores e referências socioculturais, né? Como que a gente faz para incluir mais vozes nesse dilema? E aí, esse reporte é um reporte da Dazed and Confused, que é uma revista, enfim, de cultura e comportamento e tal, e eles fizeram esse reporte há tem alguns anos, mas eu amo isso aqui, porque isso aqui é exatamente aquilo que a gente não deveria fazer. Né? Que ele afirmam, cadê? O futuro da beleza. There will be, não, there might be. Tem que ser might, pode ser. Nunca será, efetivamente. Né? Ou eles falam que, olha aqui, isso aqui, o futuro do comércio. Isso aqui tem uns 3, isso aqui foi durante o Covid, 2021. Aí eles falam que na verdade, NFT, aqueles negócios de aquelas coisas que flopou total, que é o futuro do comércio. Parem! Daí, quando eu assisti essa palestra, eu assisti online, eles divulgaram esse relatório, fizeram uma palestra, e eu fiquei assim... E eles falavam em outro lugar que o futuro da moda era digital, e eu pensava, digital para quem? Para vocês que estão aí com acesso à internet, mas vai no rincão aqui do São Francisco. Quem é que está falando de moda digital? Ninguém. Então, assim, é preciso que a gente seja mais crítico. Esse é que é o ponto que eu estou querendo colocar. E é preciso que a gente amplie os olhares a partir desse lugar de um pouco mais de pluralidade mesmo, né? Assim, que não é só futuros possíveis, mas é de onde esses futuros estão vindo. Isso aqui é um projeto que está em andamento, né? Que é a Neon City, que é essa cidade em forma dessa lâmina, né? E eu acho que ela nos mostra uma coisa que eu também queria chamar a atenção, que é as imagens de futuro que a gente está projetando, elas aparecem assim com muita frequência, que é completamente descontextualizadas. É uma coisa plantada no meio do nada. Onde estão as pessoas? Onde estão as memórias? De onde isso vem, para onde isso vai? É muito comum a gente ter essas imagens, que são quase imagens de ficção científica, onde a gente está simplesmente limpando, né? Limpando as pessoas, as complexidades, enfim, a história dos lugares, etc. Eu estou meio sem saber que horas são. E aí, eu acho que a gente vai se encaminhando para a gente pensar um pouco que princípios a gente pode ter que possam nortear esses futuros mais regenerativos, né? A gente falou de alguns princípios lá em cima, da prática de foresight, que eu acho que deve ser regenerativa. Mas eu acho que a gente pode falar também de um olhar um pouco mais aberto para conceitos de tempo, conceitos de eficiência, conceitos de
de futuro enquanto algo que se constrói juntos e não algo que, na verdade, a gente constrói separado, né? E eu adoro esse conceito que chama Everyone, que é um conceito das cosmologias indígenas australianas. Os Maori da Nova Zelândia também têm algo similar, que, na verdade, significa o entrelaçamento, né, entre passados, presentes e futuros. Ou seja, não é aquela visão linear de uma coisa depois da outra. Essas coisas elas estão ligadas, né? Elas vão em círculo. O tempo não é percebido nessa lógica, né? Ele é percebido de um outro lugar. A ideia de que os saberes ancestrais e os afetos eles são algo que não morrem, né? Nos faz perceber que a gente, na verdade, tem um olhar que nunca o futuro será descolado do passado. E aí, quando eu olho, por exemplo, para o Cone do Futuro, eu acho que a gente precisa revisitar esse modelo. Por que a gente precisa revisitar esse modelo? Porque ele começa pelo now, ele começa pelo agora. Mas cadê o passado? Não tem futuro sem passado. De onde que a gente veio? Para onde que a gente está indo? Como é que a gente revisita isso? E aí talvez a gente possa pensar num modelo que é mais assim, né? Que eles se misturam, os passados, os presentes e os futuros, eles se embrenham mais, a gente não descola uma coisa do outro. Não é de hoje para o amanhã, é de trás para lá. E aqui tem esses pesquisadores propuseram essa time tree aqui, que é muito interessante, mas, enfim, que mostra o quê? Raízes de muitos passados diferentes, enfim, pensa o tempo circular, mas pensa alguns tempos indígenas, que é aquele tempo de lá. Eu estou meio com o tempo corrido, então não vou comentar muito, mas vai trazendo outros modelos de futuro que a gente pode pensar assim, como é que eu saio daquela linha e vou para outros pensamentos de tempo? Sistemas de valores. Quem é que está projetando o futuro? Quem está projetando o futuro? Então, assim, hoje, na minha opinião, a crise de imaginação ela vem daqui. Ela vem de uma porção de pessoas que têm uma visão de mundo bastante única, bastante singular e questionável, e que possuem nas suas mãos uma capacidade de manipular a técnica, a comunicação, a tecnologia, a humanidade de uma forma nunca vista, e de concentrar cada vez mais capital. Mas será que a gente não pode olhar e adotar outros sistemas de valores? O que nos impede de fazer isso, né? Como é que a gente pode investigar que lentes a gente, enquanto participante de uma atividade, ou pesquisadores, ou praticantes de foresight, que lentes que a gente está usando na hora da gente interpretar aquilo que está sendo falado, na hora da gente propor os nossos cones do futuro, na hora da gente propor os nossos métodos. A gente talvez precise sair de uma lente que vê só o lucro e passar aí para uma lente que, enfim, que vê a humanidade como algo que está sendo, que vai evoluindo junto, né? O Fashion Futuring ele também se propõe a isso, né? Porque ele se propõe a ideia da gente discutir valores, mais do que discutir cenários, é sobre discutir valores. Então, por exemplo, no Fashion Futuring, o framework conceitual a gente explora o que a gente sabe, depois a gente vai para a ficção, depois a gente faz um decoding, né? A gente decodifica essa ficção naquilo que importa para a gente e a gente tenta pensar nas transições. O que eu quero colocar aqui, além de trazer a minha própria prática como exemplo, mas é colocar que a gente precisa trazer mais discussão de valores. A nossa discussão de foresight anda muito técnica, anda muito baseada em dados e muito técnica, mas quais são os valores que vão orientar as nossas tomadas de decisão? Indicar esse livro maravilhoso para quem se interessa pelo tema, mas Diferença e Contradição. Não tem como a gente pensar futuro sem diferença e contradição. Ora, não há utopia possível, não há um cenário perfeito. Os cenários desejados, a gente precisa começar a fazer as práticas, na minha opinião, as práticas de foresight, onde os cenários desejados eles trazem contradições.
eles não são perfeitos, eles trazem tensões, porque a gente, ao contrário da Neon City, né, que é uma cidade no meio do deserto que não tem nenhuma contradição, a gente sempre terá contradições. A nossa tarefa, enquanto praticantes de Foresight, talvez seja como que a gente media as contradições. Talvez essa seja a grande pergunta. E aí, bom, alguns outros modelos, né, de um Foresight mais relacional, onde a gente tenha, né, onde a gente misture e expanda um pouco as nossas noções de tempo, de relações. A gente tem, por exemplo, a Radar, que é uma comunidade global de pessoas pensando. Eles tentam expandir isso para ter pessoas do mundo inteiro contribuindo com inputs, né, de questões e tal. E a decolonialidade, né? Como é que a gente pode imaginar futuros que sejam melhores, mas que também possam valorizar outras formas de conhecimento, que não são binárias, que não são patriarcais, que não são isso ou aquilo, que não são movidas apenas pelo capital? Como é que a gente pode olhar para essa frase maravilhosa do Nego Bispo e pensar sobre o tempo de uma maneira decolonial, né? Existe fim? Qual o fim? Porque o nosso fim a gente tem, todo mundo aqui vai morrer. Mas as próximas gerações vão continuar, e elas vão continuar nesse planeta que a gente vai deixar. Então, a geração avó é o começo, a geração mãe é o meio, a geração neta é o começo de novo. É tão bonito isso, né? Como é que a gente pode pensar um pouco pela decolonialidade? E aí a gente vai ter alguns exemplos, por exemplo, né, o Afro Rhythms, que é um jogo decolonial de pensar futuros através, né, onde a gente posiciona o antirracismo no centro. A gente vai ter... Esse aqui é um projeto que eu fiz recentemente na Universidade de Brasília, uma pesquisa em colaboração. E eu dei uma aula, uma disciplina para os alunos de doutorado, e eles foram convidados a criar suas metodologias decoloniais, né? E essa galera criou uma metodologia que se baseava na roda, né? A roda de conversa, a roda do terreiro, a roda sei lá, de carimbó, a roda de macumba, a roda né, as rodas da vida do brasileiro, que é como é que a gente olha um no olho do outro, né? A roda tem isso, né? Todo mundo se vê e tal. E aí uma ideia de vínculo, né? Como é que a gente se vincula? Como é que a gente sai da ideia de sentar numa mesa, fazer uma dinâmica, botar um monte de post-it e sair de lá com sei lá o quê? Como é que a gente cria vínculo para criar valores? E aí acho que esse é um pensamento decolonial. E, por fim, eu acho, a gente tem um olhar pós-antropoceno, né, que a gente precisa adotar. Então, significa que a gente vai sair do topo da pirâmide, que a gente acha que a gente domina o mundo, né, e a gente talvez vai estar junto com as outras espécies num lugar, não estou conseguindo, num lugar mais sem hierarquia aqui, né? Como é que a gente faz essa transição, né? Como é que a gente abre caminhos para essas outras espécies participarem desse jogo que a gente está fazendo? Porque, no atual momento, e eu vejo isso nas práticas, nos métodos de Foresight, isso está negligenciado, é preciso avançar. Real, num olhar assim, nós não somos os donos do mundo, e se a gente quiser compartilhar esse mundo, a gente vai ter que entender que a gente vai precisar compartilhar também essa ideia e ter mais empatia. E aí, se vocês quiserem exemplos inspiradores, o Biosphere Futures, eles têm uma porção de projetos que fizeram, são todos os cenários baseados em uma visão pós-antropoceno. E vocês também podem olhar boas sementes, né, ou bons sinais de mudança no Seeds of Good Anthropocenes, que tem, enfim, uma porção de iniciativas que eles colocam lá de mudança, que estão apontando para essa direção. Então, a gente consegue se inspirar e não ficar apenas terrificado, né, com a ideia de que não vai dar tempo, de que não vai dar certo. Acho que vai dar, mas a gente vai precisar mudar o nosso sistema de valores, talvez seja isso. E acho que, para terminar, a gente pensar que a gente precisa adotar uma esperança radical, né? O que isso significa? A esperança radical, ela nos convida a gente a realmente assumir uma postura que não nos paralisa, né? Mas que a gente realmente se sente compelido a fazer, a mudar e a ter esperança de que as coisas vão mudar, que podem mudar, né? Porque a gente talvez esteja vivendo num momento de torpor e paralisia, onde a gente pensa, não adianta mais fazer nada, já não deu, não vai dar tempo.
E acho que vai dar, só que a gente vai precisar assumir a esperança não como algo que eu gostaria que, mas como algo que realmente me empurra para que eu possa fazer o melhor que eu posso. É isso. Obrigada.